Olá, meus caros, relatos pessoais. Nessa oportunidade eu vou relatar a minha experiência com estudos, a primeira experiência quando eu fui, obviamente, para a escola, isso em 1995, e até o primário, eu posso dizer assim, que outrora era chamado, hoje é ensino fundamental, que vai até a nona série. O primário, outrora, na época que eu iniciei, ia até a quarta série, da primeira à quarta série. Então eu vou falar desse período, o que ocorreu. Inclusive eu tenho, por uma grata surpresa, andei procurando o caderno dessa época. Olha aqui, só caderno de provas, só que é do ano de 1996, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, e que é um ano que eu ainda estou na primeira, porque eu vou detalhar o porquê que eu fiquei na primeira. Inclusive tá a data aqui, ó, se vocês percebem, ó, dia 16 de 07 de 96, ou dia 16 de julho de 1996, o nome do colégio, que já foi mudado, não é mais esse colégio estadual, é Escola de Educação Básica. Então, temos aqui, inclusive, o nome da dita cuja professora, e remete à música que o Léo Jaime fez para aquela que fazia parte da censora, se a gente pode dizer assim, que era aquela que impedia muitas músicas passar, né? Quem lembra da música sabe qual é o nome da mulher. Essa, por curiosidade, vem a ser o nome da minha primeira professora, e é aquela que eu tive problemas, ou que eu passei o primeiro perrengue, o primeiro trauma. Pois eu entrei em 1995, como eu disse, na escola, até sem condições, sem material, sem uniforme. Quem cedeu foi a minha tia, que forneceu o material e o uniforme do seu filho, que já estava no terceiro ano ou no segundo ano no colégio. Minha tia era professora de ciência ou biologia, e mesmo sem querer eu fui. Eu tinha 6 para 7 anos, não frequentei prézinho ou pré-escolar, e lá fui eu até contra a minha própria vontade, porque eu não sabia o que era algo novo, eu com aquele receio, criança, perdendo meu espaço de brincar, agora eu tinha que ir para a escola. Então, lá vai o Bruno para a escola. Curioso é que, para quem não sabe, meu nome é Felipe Bruno. Só que quando eu entro em 1995, eu era chamado de Bruno, porque a minha mãe falou que meu nome era Bruno, que todo mundo me chamava em casa de Bruno. Só tinha o Felipe na frente, mas era mais por, vamos dizer assim, enfeite do que o nome próprio. Só que ocorre, olha só, que lá na própria escola teria mais Brunos. Então, começaram a chamar de Felipe Bruno, depois ficou só Felipe, que era o primeiro nome, mesmo que eu não gostava que fosse chamado desse nome, porque em casa era chamado de Bruno. E isso dava uma certa, vamos dizer assim, aflição, entre aspas, né, em mim criança, porque eu ficava um pouco confuso. Eu sou Felipe ou sou Bruno? Eu sou Felipe Bruno? Aquela coisa toda. Mas o meu nome é Bruno. E eu me identifico com a palavra Bruno, com o nome Bruno, melhor dizendo, e não como Felipe. E nesse ano de 1995, eu tinha dificuldades, obviamente, para aprender o português. Estava no processo de alfabetização, não conseguia avançar. Eu me recordo que tinha um livro que você, conforme passava ali naquelas lições, ia avançando. Olha só o que ocorria. A turma que estava junto comigo estava na lição 15, eu estava lá na lição 2 ou 3. Então tinha dificuldade,
não tinha nenhuma auxiliar pedagoga, como tem nos dias atuais, para ajudar essas pessoas que ficam um pouco para trás por conta de não assimilar o conteúdo ou por ter alguma dificuldade. Eram tempos precários que nem era obrigado a professora ter um curso de pedagogia, depois é que foi, em meados de 97, 98, aliás, na realidade, por volta do final da década de 1990. E assim sendo, eu ficava para trás. Obviamente que eu não conseguia acompanhar a turma, fiquei em recuperação, não só em português, em outras matérias. Tinha um porém, eu ficava muito lá atrás, a sala era enorme, ou seja, tinha bastante alunos, né? Enorme no sentido de ser as quatro paredes, mas enorme no sentido de alunos. Tinha os repetentes lá, que impediu a gente, inclusive, de acompanhar os estudos. Só para você ter uma ideia do que ocorria, tinha a ala dos repetentes, 3, 4, 5, os marmanjões, que eles não deixavam a gente se concentrar, não deixavam a gente estudar, nos distraíam, faziam brincadeiras. Uma brincadeira bastante estúpida que na época acontecia repetidamente era, olha só, o camarada dizia assim, um repetente, um velhão lá: hoje você vai apanhar do fulano de tal. E se a gente lutasse para não apanhar do fulano de tal, ele batia na gente. Outro dia era o contrário. Hoje eu vou bater no fulano de tal. Se o fulano de tal reagir, ele intervia. Olha só a insanidade. E não tinha a separação que tem hoje, possivelmente, dos repetentes com aqueles que estão acompanhando ali os estudos. Então era muito conflitante isto. Você não tinha condições de mudar, porque estava ali naquela turminha do fundo sem querer estar, porque o que geralmente ocorria no primeiro dia de aula, aqueles que fossem imediatamente para as primeiras fileiras e carteiras, ficavam ali. Eu cheguei um pouco atrasado, tive que ficar lá atrás, aquele lá era o meu lugar, não tinha como mudar. Outrora, mais adiante, as psicopedagogas que já existiam, se eu não me equivoco, nessa época não tinha, ou não tinha tanta, ou não possuía de fato o colégio. Elas começaram a compreender isso e viam a capacidade de entendimento da pessoa, que a pessoa queria estudar, e mudavam. Ah, vamos mudar o fulano de tal tá lá no fundão, vai vir aqui para frente, porque ele é inteligente, só que quando ele é distraído, ou ele acaba sendo de fato impedido de ter atenção, o déficit de atenção dele é por conta de bagunça, dos bagunceiros, então ele vai ficar aqui e aqui ele vai aprender melhor. Aí eles começaram a entender isso e a mudar. Isso aí realmente valeu, ajudou muito, não só a mim, mas quantos e quantos outros. Só que nessa época, em 1995, não tinha essa concepção, pelo menos ali na sala não teve. Então, por conta disso tudo aí, eu não conseguia acompanhar, porque era distraído por esses bagunceiros, por esses repetentes. Às vezes apanhava deles, reclamava, para a direção eles não davam bola. Eu já contei, acho que foi nesse canal, se não foi nesse no outro, que nessa época, inclusive, eles me perseguiam, uma patotinha lá para fazer bullying, vamos furar o gordinho. Eu fui lá na direção, a direção não deu muito bola, cheguei em casa bastante estressado, indignado, coloquei um canivete dentro da minha mochila. Se a mãe não visse, eu ia levar o canivete com a seguinte concepção: se eles vão furar o gordinho, eu furo eles antes. Depois que a minha mãe viu, falou com a direção, aí eles acreditaram um pouco, mas mesmo assim, com certo receio, e as coisas deram uma acalmada. No entanto, com relação aos bullying, ainda continuavam. Tinha gente que não me respeitava de jeito maneira. Ocorre que, por conta de todos esses fatores, eu vou para a recuperação, precisando praticamente tirar 10 em todas as disciplinas ou matérias. Acabo tirando a nota que eu preciso em praticamente todas, só em português. Segundo essa minha tia, que era professora e participava das salas dos professores, ficou sabendo que essa dita cuja Sol aqui disse que eu rodei por meio ponto.
Ainda perguntou para minha tia se passo ou não passo o camarada. Se passo ou não passo ele. A minha tia também, se fosse por, devia dizer, não, passa, será que ele se esforçou só por causa do meio ponto? Não sei se ela não disse isso. Que eu saiba, ela disse, tu que sabes. E aí me reprovou fazendo uma injustiça. Por que é uma injustiça? Porque depois eu fiquei sabendo que muitos daqueles, inclusive repetentes, que não tiraram a nota que eu tirei, passaram. Foram, simplesmente para não ficar mais ali. E eu tinha que ficar mais ali porque eu não era repetente. E no ano de 1996, essa SOL ainda continuava. No entanto, teve um dado momento que ela pegou licença prêmio e veio uma outra professora, uma substituta. Essa substituta começou a olhar para mim e ver o absurdo. Qual era o absurdo? Eu sabia tudo, tirava só 9 e 10 e ensinava. Eu estava como um professor, ensinando a todos como se fazia tabuada, como se escrevia. Tanto é que se você analisar esse caderno de provas aqui, é só nota boa, 8,5, tá? Vamos ver aqui, aquilo, 9,5, só nota acima da média, porque a média na época era 7. Então, 8, 9,5, 10, aqui 9,5, outra 9,5. E assim foi, inclusive na época dessa tal Solange, né? Que eu já até falei o nome dela, aqui, tirando 10, tá? Então era só nota boa. Eu não sei se nesse caderno eu pego a professora substituta, talvez era num outro. Então, ela chegou perto de mim, essa substituta, e disse: Bruno ou Felipe, por que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Por que deixar tu aqui? Por que tu não passaram? Eu fiquei assim, não sei. Porque tu sabe tudo, tu já era para estar lá no segundo ano. Tu estás ensinando, estás sendo professor aqui. Eu disse, pois é. E aí, eu me recordo de 1995, do ano anterior, com uma certa ojeriza, com uma certa indignação. Por quê? Eu apanhei da minha mãe. Porque a minha mãe, ela fez eu estudar para aquelas provas todas e ela achou que eu não tinha aprendido, levado a sério o estudo, porque eu reprovei, mas a culpa não era minha. Então eu me recordo que eu apanhei uma surra daquelas agulhas de tricô, e aquilo dói. Eu acho que a minha mãe fez um extremismo naquela época para a minha pessoa, com toda certeza. Cometeu um exagero. Tem que educar o filho. Sim, tem que educar. Tem que, às vezes, se for necessário, dar sim uma palmada. Uma palmada não vai matar. No entanto, no caso específico, isso ficou comprovado depois que eu comecei a analisar, eu não tive culpa. Eu estudei, eu fiz o meu máximo, só que eu não tirei meio ponto, ou faltou o meio ponto, eu apanhei. Então, isso, querendo ou não, traz um dissabor. Existe essa marca até hoje em mim, é uma marca indelével, que vai até o sepultamento, com toda certeza. Inclusive, por conta disso, eu me recordo disso como se fosse hoje. Me recordo da data, me recordo do ano, me recordo da professora. Por isso que mais tarde veio determinadas posições da Lei de Diretrizes Básicas para os Professores, a chamada LDB, para não reprovar alunos até o 5º ano, que outrora era o chamado até o 4º ano primário, hoje é ensino fundamental, mas até o 5º ano não pode reprovar, porque causa um dissabor para a criança, causa um mal para a criança. Ela perde, por exemplo, os seus coleguinhas, ela se frustra, se o pai é severo, ela apanha. Então, acontece ali vários problemas. E foi o que me ocorreu também, porque apesar de eu estar lá à mercê, submisso àqueles, mesmo sem querer, mas eles eram mais fortes que eu, repetentes, eu tinha coleguinhas que eu conversava, que eu gostava deles. E eles passaram muito bem dessa recuperação e eu fiquei ali. Aquilo me trouxe um abatimento.
Tanto é verdade que eu até estudei bastante para que eu, no segundo ano, estivesse com eles. Mas não deu, por meio ponto me separaram deles. Curiosamente, teve um que eu era bastante apegado assim, conversar, brincar, que no outro ano veio o seu irmão, aí eu me apeguei ao irmão dele. E via o outro lá na outra série que eu tinha ali amizade. Agora, contando toda essa história, o que eu quero salientar como lição disso tudo? É que os tempos mudaram, graças a Deus, muitas coisas boas foram feitas. E eu concordo piamente, não tem que reprovar criança até 5 anos para não trazer traumas para elas. Porque aqueles que passaram por isso é que entendem. Principalmente aqueles que querem estudar e às vezes têm algum pormenor, algum déficit, algum problema. Outro ponto, a lei contra o bullying em 2012, muito boa. Como eu citei ali, o camarada querendo já me furar com um canivete e parece que eles faziam vista grossa, talvez porque conhecia o camarada. Terceiro ponto, o pobre sofre muito, porque depois eu percebo mais adiante, claro que não foi nessas séries iniciais, que aquele que era filhinho do papai, que aquele era filho de empresário, que era filho de delegado, que era filho disso, de alguém conhecido na sociedade, esse mesmo não tendo condições de passar, era passado. Eu me recordo de um que precisava de 4 pontos, não era meio ponto como eu precisava. Claro que foi lá no segundo grau. Mas o camarada precisava de 4 pontos, a professora passou ele só porque ele tinha uma tia que era professora e um pai que trabalhava na polícia militar, que era conhecido. E depois a mãe desse camarada, que era até conhecida da minha mãe, ficasse gabando: ah, meus filhos nunca reprovaram, sempre passaram, nunca reprovaram, porque vocês são conhecidos, porque se reprovasse você ia lá e exigia que passasse. Minha mãe não fez isso, talvez foi um erro dela. Em vez dela pegar e descontar a raiva na professora, na pessoa de fato que deveria ouvir, ela descontou em mim a indignação por eu ter rodado como se fosse culpa minha. Não era culpa minha, eu me esforcei o máximo que eu podia. Nós não somos 100% corretos ou não temos a competência para chegar a 100%. Era o máximo meu daquela época, no meu tempo de criança ali para estudar. Então, histórias bastante complicadas, na verdade. E com o passar do tempo, eu vejo que as coisas estão melhorando de muito. E ainda mais com a internet, com o Google. Muitas coisas que eu aprendi foi pelo Google. Escola, para mim, às vezes dificultava muito porque era um meio de distração. Algumas bagunças, você não tinha como concentrar direito. Então, em casa, você conseguia concentrar isso tanto nas próximas séries como também na própria faculdade. Eu também sou contrário, até sou um pouco anárquico nessa questão de muito diploma. Para determinadas questões não precisa necessariamente do diploma, ou pelo menos que se faça uma prova para auferir, verificar o conhecimento da pessoa, e aí sim dar o diploma. O que eu sou meio contra é alguns rituais, algumas, vamos dizer assim, práticas formais por demais. Porque, o camarada tem diploma, passou por uma faculdade, é um cara sábio, é um cara cheio de conhecimento e tal. O camarada tem pós-graduação, tem mestrado. E o queco? Tem. Porque deu seu jeito, os outros fizeram ou conseguiram de alguma forma. Isso não mede sabedoria, conhecimento da pessoa. É só canudos. Enquanto a partir da outros ficam estudando a vida toda como autodidata, são muito mais sábios e têm muito mais conhecimento. Então é isso que importa, que às vezes exatamente o Ministério da Cultura e Educação tem que dar uma analisada muito boa nesse sentido para melhorar nesse aspecto. E a gente tem percebido essa questão exatamente na pandemia, porque agora o jovem, adolescente, a criança, ela faz seus deveres aonde? Não é mais necessariamente no caderno, é via online. As tarefas que era para fazer na sala de aula, que não der para fazer por conta da pandemia, estão fazendo aonde? Na plataforma online. E é ali que ela tem mais aprendizado, porque ela vai estar com vários livros ou e-books, livros online à disposição dela, os assuntos estão tudo ali,
diferente de outrora, que quem tinha acesso à educação ou ao ensino eram geralmente pessoas com alto poder aquisitivo. Eu me recordo, para você ter uma ideia, sobre a questão até mesmo do bullying, ele é falecido, eu acompanhava ele na CBN, na Central Brasileira de Notícias Nacional, o Carlos Heitor Coni. Ele tinha uma patologia, entre aspas, uma deficiência, era gago. Seu pai colocou ele na escola, viu que os coleguinhas zombavam dele da gagueira que ele possuía. Então, o pai, sábio, e claro, com condições, conseguiu, com o aval da escola, que seu filho fosse educado em casa, porque ele sabia que seu filho tinha capacidade de compreender, tinha sabedoria, só tinha aquele problema da gagueira, para que não sofresse o bullying. Então ele, de fato, escolarizou-se todo em casa, através de seu pai e de alguns professores, possivelmente contratados pelo pai, escola particular. Por isso que eu defendo aquilo que a ministra Damares defende, o homeschooling, ou seja, escola em casa, como alternativa para algumas situações. Não precisa ser a regra, porque a esquerda, eles querem até tirar isto. Ah, não, tem que ter o diploma. O que adianta diploma? O camarada não sabe nada. O diploma, como eu disse, não quer dizer absolutamente nada. Tem gente que coleciona vários diplomas na parede, mas não sabe nada, não são sábios. Não sabem no sentido de conhecimento e não são sábios para aplicar o conhecimento nas práticas cotidianas. Então tudo isso tem que ser analisado. E esse foi mais um relato pessoal sobre o início na escola, o início na vida estudantil. Vou mostrar aqui exatamente o caderno para encerrar, né? Ó, língua portuguesa 8,5. Só matemática 9,5. Isso é no ano de 96. Pois aqui tem esses desenhos que apareciam na época, né? Um extinto miniógrafo. Só desenhava aqui, não sei se tem nota, acho que não. Vamos ver outros aqui, ó. Aqui é língua portuguesa 9,5. Isso aqui não é para me gabar, é só para mostrar o quanto na época eu sabia que fizeram uma injustiça querendo ou não comigo. Em matemática eu sempre fui bom, ó, 10 em matemática. Já até contei aí no canal que uma vez eu descobri uma fórmula para me familiarizar com aquela temática e fazer a resolução da equação matemática de uma maneira mais simplificada. Integração social, que era uma disciplina 95, 9,5. Tá? Aqui, deixa eu ver. Língua portuguesa 9,5, 9,5. Então a minha média nessa época era só isso. Aqui, lamentavelmente, rasgou-se, ó. Uma historinha do patinho, não sei o que aqui. Rasgou ali. Tá? Vamos seguindo aqui. Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas não faz mal. Aqui mais o caderno. Eu escrevia de lápis na época, né? Era mais fácil para pagar. Depois tinha que ser obrigatório a caneta. Isso foi nos próximos anos. Ó, inclusive eu colocava aqui Bruno e a menina, né? Era Bruno na época. Quadrinho aqui, ó. Eu nunca me coloquei Felipe, sempre foi Bruno. Depois, nas séries adiante, uns começavam a querer dizer que eu estava com um problema de identidade, porque teu nome é Felipe, como é que você chama de Bruno? Não tem nada de Felipe. Felipe foi invenção da escola, sempre foi Bruno. Matemática 10. Só 9, 10. Isso em 96, né? Eu já sabia, já estava craque, porque estava
fazendo tudo aquilo que eu já tinha estudado, que eu sabia, e só me reprovaram por conta de meio ponto. Isso é um absurdo. Ciências sociais, verseu ciências 10. Isso aqui era o caderno de provas. A professora pegava, a gente fazia atividade, ela pegava o caderno, corrigia em casa e dava nota. Aqui, deixa eu ver, é 10 também, mas eu não sei. Estudos sociais. Estudos sociais 10. Tá? Se eu ainda tiver o boletim da época, eu até posso trazer. Aqui falando de ordem e progresso. A bandeira. Acho que aqui se encerra. Deixa eu ver. Aqui já tem rabiscos e outra natureza. Em breve também eu vou contar aqui como um relato dos meus brinquedos ou jogos. Uma época que eu era bastante fanático por futebol, tá? Bom, eu vou contar depois isto. Não vou dar spoiler aqui. Abraço. Esse foi um relato pessoal de como o sujeito pobre ou simples sofre, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo pouco de sabedoria, mesmo sendo uma pessoa que sempre prezou pelos estudos. Diferente de muitos que alcançam até sucesso na vida fazendo outras coisas, né? Não é pelo projeto acadêmico ou pelos estudos, é por outros meios, corrupções, enganações, discursos translocados, é aquela coisa toda. Ok? Abraço. Você que passou por algumas situações aí que eu citei, sobre reprovação, inclusive, comenta aí nos comentários, deixa aí seu comentário. Muitos vão dizer assim, mas você era inteligente, você se gabava muito. Não tem nada de gabar nesse sentido, é que a gente estudava, né? A única coisa que a gente tinha para se destacar era o estudo, porque não tinha condições para nada praticamente, fui criado com meus avós, eu já contei tudo isso aí. Deus abençoe e até uma próxima.